Olá pessoal, tudo bem? Com continuidade então, gente, vou falar aqui unidades aqui de tratamento biológico aeróbio, né? Que propõe aqui tá detalhando, né? É o filtro aeróbio submerso. Ele, como tal, como um tratamento biológico aeróbio, ele vai remover matéria orgânica e nutrientes, né? E ele consiste num tanque então preenchido com leito poroso, qual você vai ter o efluente, e nesse caso a aeração, né, não vai se dar mais por ventilação natural, mas sim pela injeção de ar, né, por ar difuso no caso aqui. E aí nesse caso então, o leite fica totalmente imerso, mas aí como você tem o ar difuso, você consegue transferir o oxigênio para o meio líquido. Então aí a gente vai ter o arranjo aqui, geralmente você vai ter o decantador primário, como é um leito poroso, isso aqui é para evitar a comatação desse leito poroso. Você tem aqui aí, o leito poroso ele consegue também lidar muito bem aqui com sólidos suspensos, né? Então a gente não tem aqui o decantador secundário. Tem depois aqui a retirada de lodo de excesso que vai para o decantador primário e depois passa para as etapas de tratamento de lodos. E o clarificado então vai para o corpo receptor. Ele pode ser dispensado, né, quando você tem situações que o sólido suspenso vai ter concentrações menores que 120 mg por litro, mas, né, ademais, então aí quando você tem assim, um tratamento preliminar mais eficiente, com uma água residuária mais diluída e com menos sólido suspenso, mas, via de regra, né, ele é necessário para evitar a comatação leito submerso. Uma outra alternativa também, né, é utilizar o reator WASB, e aí, né, a matéria orgânica particulada é degradada, só fica o dissolvido, né, e aí a gente tem aquela configuração que o lodo de excesso vai para o anaeróbio e depois passa por desidratação e vai para a disposição da parte sólida e da parte líquida, né, passa aqui direto. Bom, esse material suporte aí, enfim, a gente pode ter o uso com materiais aqui, brita, areia, né, plásticos. É interessante aqui você ter uma superfície específica para aproveitar melhor o volume, né, ainda mais que a gente vai estar utilizando um sistema que vai ter transferir uma quantidade maior de oxigênio, né, então é mais interessante maior superfície de contato, né, para desenvolver biofilme, né. Por outro lado, também nessa superfície de contato maior, ao mesmo tempo que vai reter um biofilme maior e vai reter também mais sólido suspenso, que é bom para clarificação, ele também vai implicar em maior perda de carga, então pode ser necessário também lavagens mais frequentes para tirar, pode ser desprendido. E em relação ao fluxo de ar, né, um fluxo de líquido, perdão, o fluxo de ar vai ser ascensional, né, mas o líquido ele pode ser ascensional ou pode ser no contrafluxo, ele pode ser descendente, né. Então, e aí a gente vai ter algumas particularidades ali, né, quando ele está no sentido ascensional, né, você tem aí o efluente, então vai ter uma carga orgânica maior, né, logo na base, né, está aqui junto com difusores, e ele até o topo lá vai reduzindo assim, essa carga orgânica. Então, tendência que, por exemplo, em relação ao odor, vai ter menos problemas aí nessa configuração. Mas aí o problema é que você tem muito mais matéria orgânica aqui embaixo. Isso aqui pode ter mais matérias que pode estar eventualmente entupindo as membranas dos difusores. Enfim. Já na situação aqui de descendente, né, você tem aqui, né, a carga orgânica maior está no topo, né, aí isso é menos favorável em relação à questão de odores, né, mas aí ao longo dessa coluna lá até a parte base ali você reduz essa carga orgânica, né, da parte que sai também vai ter menos sólidos suspensos, né, também tem menos problemas de entupimento do difusor aqui embaixo, né, e pela questão de hidrodinâmica você favorece mais o contato aqui do ar com o efluente ali, né? Então você tem uma transferência maior de oxigênio. E esse aspecto aqui, né, que ele vai ser mais favorável na parte hidrodinâmica. Em relação, voltando ali, né, a parte de sólidos ali, ele vai ter uma capacidade maior de reter ali pelo fluxo descendente, porque também quando você está em fluxo descendente, só que a saída líquida lá, ele vai ter vai ter uma população que vai estar mais elevada aqui, né? Então dessa forma também você tem menos perda de sólidos suspensos aqui.
Então, por conta da saída lá do reator. Né? Quase que no outro tensional você pode ter realmente mais sólidos suspensos sendo retirados. Pela questão de hidrodinâmica, lá, como eu falei, né, você tem menos demanda de aeração, né? Falei, né, dos movimentos dos difusores, né? Você tem menos problemas no fluxo descendente, eu falado, os odores, né? Aí só tinha faltado isso aí falar. E no caso, no fluxo ascendente, você já tem essa limpeza automática, enquanto que no descendente, né? Tem assim. Bom, para mais informações, mais detalhes aí, até ver exemplos de dimensionamento, eu recomendo a leitura do capítulo 16 do livro do Perry, né? E é isso, gente. A gente se vê então nos próximos